Então, eu sempre levei uma vida tranquila. Moro sozinho há uns 5 anos nessa casa, aqui no interior de São Paulo, e nunca tive problemas. Era uma casa simples, mas aconchegante. Logo que me mudei, reparei que o quarto de hóspedes era meio isolado, no final do corredor, mas nunca liguei muito. Não tinha nada de especial nele, só mais um cômodo vazio que eu usava para guardar algumas caixas e bagunças que não cabiam no resto da casa. Mas a parada começou a ficar estranha há uns meses. Eu tava de boa, vivendo minha rotina de sempre, até que comecei a reparar numa coisa. A porta desse quarto nunca ficava fechada. E não é que ela batia com o vento ou algo assim. Era mais esquisito. Eu fechava a porta, tinha certeza disso, e depois de alguns minutos, quando eu voltava lá, a porta estava entreaberta de novo. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça. Vai que eu não fechei direito, né? Acontece. Aí, numa dessas vezes, me certifiquei de trancar. Fechei bem, virei a chave, testei a maçaneta, e tudo parecia normal. Fui fazer minhas coisas, e quando voltei, a porta estava aberta outra vez. Foi aí que comecei a sentir aquele calafrio. Sabe? Aquela sensação de que algo não estava certo. Ainda assim, eu tentava me convencer de que era uma coisa bomba, talvez um problema na fechadura. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais estranho aquilo ficava. Acontecia sempre, sem falha. Eu fechava, e pouco tempo depois, lá estava a porta aberta de novo. Comecei a ficar irritado com aquilo, meio obcecado. Afinal, por que só aquela porta? As outras da casa estavam normais, e o resto parecia funcionar bem. Teve um dia que, decidido a acabar com aquilo, fiz o teste várias vezes seguidas. Fechava a porta, ficava alguns minutos de frente para ela, esperando alguma coisa acontecer. Nada. Assim que eu saía do cômodo e voltava, a porta estava aberta. Às vezes, só uma fresta. Outras vezes, totalmente escancarada, como se alguém tivesse passado por ali. Mas eu sabia que não tinha mais ninguém na casa. Lembro bem de uma noite específica que começou a me dar um verdadeiro arrepio. Já era quase meia-noite. Eu estava na sala assistindo TV, mas não conseguia me concentrar no que passava. A única coisa que vinha na minha cabeça era aquela maldita porta. Fui até o quarto, fechei de novo e voltei para a sala, de propósito, tentando não pensar nisso. Quando olhei para o corredor, lá estava ela, aberta de novo, como se zombasse de mim. Aí, o medo começou a me pegar de verdade. Não era possível que fosse só problema na fechadura. Algo ali não estava certo. Depois daquela noite em que a porta abriu pela milésima vez, eu percebi que não dava mais para ignorar. Tinha alguma coisa errada ali, e eu precisava descobrir o que era. Não sou muito de acreditar em histórias de assombração, mas aquele negócio começou a mexer comigo. No fundo, eu ainda tentava me convencer de que era algum defeito bobo na porta, uma coisa fácil de resolver. Só que, quanto mais eu mexia, mais esquisito ficava. A primeira coisa que fiz foi dar uma olhada nas dobradiças e na fechadura. Peguei umas ferramentas e tentei ver se estava tudo no lugar. Não sou nenhum especialista, mas era algo simples, né? Desmontei a maçaneta, tirei o trinco, passei um pouco de óleo nas dobradiças para garantir que não era problema de desgaste. Montei tudo de volta, fechei a porta com firmeza e pensei, pronto, resolvido. Deu nem meia hora e, claro, a porta estava aberta de novo. A essa altura, eu já estava ficando meio paranoico. Comecei a prestar atenção em cada detalhe.
Será que era o vento? Será que a inclinação do chão estava abrindo a porta sozinha? Mas, peraí, não fazia sentido. Não tinha corrente de ar e o chão era nivelado. Sem contar que as outras portas da casa não faziam isso. Foi quando chamei meu amigo André, que manja dessas coisas. Ele é aquele tipo de cara que conserta de tudo. Sabe? Falei pra ele sobre a porta e, claro, ele zoou minha cara. Ah, cara, isso aí deve ser coisa bomba. Relaxa. Mas veio aqui no fim de semana pra dar uma olhada, só pra me tranquilizar. O André olhou tudo com calma, conferiu as dobradiças, deu uma inspecionada na estrutura da porta e até testou a força do trinco. Ficou lá fechando e abrindo a porta por uns 20 minutos, me explicando como que as coisas funcionavam, como se fosse me ensinar alguma coisa. Ok, nada. Com ele ali, a porta ficou perfeitamente fechada o tempo todo. Depois que ele foi embora, eu achei que estava tudo bem. Pensei, beleza, era só coisa da minha cabeça, tá resolvido. Mas, claro, não demorou muito para a coisa voltar a acontecer. Naquela mesma noite, depois que o André saiu, a porta abriu sozinha de novo. E dessa vez, eu tinha certeza de que tinha fechado e trancado direito. Até testei a maçaneta, não tinha como ela abrir por conta própria. Aí comecei a ficar mais obsessivo. Decidi fazer um teste definitivo. Coloquei uma cadeira na frente da porta, assim, se ela abrisse, a cadeira cairia e faria barulho. Não ia ter como abrir sem que eu percebesse. Fechei a porta, coloquei a cadeira e fui pro quarto, mas não consegui pregar o olho a noite toda. A cada barulhinho que eu ouvia, achava que era a cadeira caindo, que a porta tinha aberto. Quando levantei de manhã, lá estava a cadeira no chão e a porta aberta. Cara, aquilo me gelou por dentro. Eu tinha que admitir que, seja lá o que estava acontecendo, não era normal. Com o tempo, as coisas começaram a ficar mais tensas. Não era só a porta abrindo sozinha. Comecei a sentir que tinha algo a mais naquele quarto. Toda vez que eu passava pelo corredor à noite, parecia que o ar ficava mais pesado, sabe? Tipo um frio que vinha do nada, só ali, perto daquela porta. E não importava o que eu fizesse, a sensação de que eu não estava sozinho ali dentro era forte demais. Teve um dia que, já exausto de tanto pensar nisso, fui lá e preguei um pedaço de fita adesiva na porta, prendendo-a bem no batente. Pensei, agora vai. Quero ver se abre. No dia seguinte, quando fui ver, a fita estava rasgada e a porta, claro, aberta de novo. Foi aí que bateu o desespero. Como é que a fita rasgou sozinha? O que tinha naquela casa que eu não conseguia ver? A cada nova tentativa, eu me sentia mais impotente. Era como se algo estivesse brincando comigo, uma espécie de provocação que ia além do meu entendimento. Não fazia mais sentido tentar encontrar explicações lógicas. Eu estava lidando com alguma coisa que desafiava tudo que eu conhecia. E, claro, a pior parte ainda estava por vir. A essa altura, eu já tinha perdido a paciência. Não era mais só uma porta que teimava em abrir sozinha. Aquilo estava começando a mexer com minha cabeça de um jeito que eu não conseguia explicar. Cada dia que passava, a sensação de que tinha algo errado dentro daquela casa só aumentava. E não era só a porta. Eu comecei a notar outras coisas, pequenas, mas estranhas. Coisas que eu tentava ignorar, mas que estavam lá. Primeiro foi o barulho. À noite, quando tudo ficava quieto,
eu ouvia passos. No início, achava que era coisa da minha cabeça, ou talvez barulho da casa trabalhando, sabe? Tipo aqueles rangidos que algumas casas fazem, madeira estalando, esse tipo de coisa. Mas logo ficou claro que não era isso. Eram passos, e eles vinham do corredor, bem em frente ao quarto de hóspedes. Só que quando eu ia ver, não tinha nada. Nem sinal de que alguém tinha passado por ali. A segunda coisa foi a temperatura. Tinha dias que eu passava por aquele corredor e sentia um frio que não era normal. Era como se, só naquele pedaço da casa, o ar ficasse mais gelado, quase como se alguém estivesse lá, bem na minha frente, só que invisível. E isso não acontecia em nenhum outro lugar da casa, só ali, perto do quarto e daquela maldita porta que não parava fechada. Comecei a evitar passar por ali à noite. Se eu precisava ir ao banheiro, segurava até o último minuto para não ter que cruzar o corredor. Era como se algo estivesse sempre me observando, esperando eu baixar a guarda. E, mano, isso não era coisa da minha cabeça. A presença estava lá. Eu sentia. A coisa piorou de vez quando tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu estava dormindo no meu quarto, tudo escuro, e de repente, no sonho, eu estava em pé no corredor, olhando para a porta do quarto de hóspedes. E lá estava ela, entreaberta. No sonho, eu sabia que tinha algo atrás daquela porta, algo me esperando. Eu queria correr, fugir dali, mas minhas pernas não se mexiam. Era como se eu estivesse preso, forçado a encarar aquela porta. De repente, a porta começou a abrir devagar, sem barulho nenhum. A cada centímetro que ela abria, meu coração acelerava mais. Eu sabia que tinha algo horrível do outro lado, mas eu não conseguia parar de olhar. Quando a porta abriu completamente, o quarto estava escuro, e tudo o que eu via era uma sombra, alta, parada no meio do cômodo, me encarando. Eu não conseguia ver o rosto, nem entender o que era aquilo, mas sabia que era perigoso. Eu acordei suando frio, com o coração disparado. Olhei para o relógio, 3h33 da manhã. O silêncio na casa era ensurdecedor. Fiquei um tempo deitado, tentando me acalmar, mas a imagem daquela sombra no quarto não saía da minha cabeça. Eu sabia que não era só um sonho. Algo me dizia que aquilo tinha alguma ligação com o que estava acontecendo com a porta. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. Fiquei sentado na cama, olhando para o corredor, com aquela sensação de que, a qualquer momento, algo poderia sair do quarto de hóspedes. Quando o dia clareou, me senti um pouco mais seguro, mas o medo não foi embora. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Aquela presença, seja lá o que fosse, estava me cercando e eu não conseguia mais ignorar. Naquela manhã, decidi ir até o quarto de hóspedes de novo. Talvez tivesse algo lá que eu não tinha notado antes. Alguma pista do que estava causando tudo aquilo. Abri a porta devagar, com a respiração pesada, e entrei no cômodo. Tudo parecia normal, como sempre. Caixas empilhadas, algumas coisas velhas que eu ainda não tinha arrumado desde a mudança. Mas, enquanto eu andava pelo quarto, aquele frio que eu sempre sentia no corredor tomou conta de mim de novo. E dessa vez, era mais forte, mais intenso. Eu me aproximei da janela para ver se estava aberta e, de repente, ouvi um barulho atrás de mim. Um rangido, como se alguém estivesse mexendo na porta. Me virei rápido, e a porta estava fechada. Só que dessa vez, eu sabia que não estava sozinho. Eu não conseguia ver, mas eu sabia, eu sentia. Seja lá o que estivesse naquela casa,
agora estava no quarto comigo. Aquela sensação de não estar sozinho era sufocante. O frio que fazia dentro do quarto parecia cortar minha pele. Não dava para explicar, mas eu sabia que algo estava me observando, e eu estava à beira de descobrir o que era. Só que ao mesmo tempo, meu instinto gritava para eu sair correndo dali. Mas não saí. Fiquei parado no meio do quarto, olhando em volta, tentando achar algum sinal. Eu já estava começando a achar que estava ficando maluco. Minha mente rodava em círculos, tentando achar uma explicação racional para tudo aquilo. Eu queria acreditar que era só minha imaginação pregando peças, mas o peso no ar não deixava. Era real. Dei mais uma olhada no quarto. As caixas de coisas velhas da minha avó ainda estavam lá, empilhadas num canto. E foi aí que eu percebi uma coisa que nunca tinha notado antes. Atrás de uma das caixas maiores, meio que encostado na parede, tinha um quadro. A moldura era de madeira escura, gasta pelo tempo. E o que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele estava virado, com a imagem voltada para a parede, como se alguém tivesse feito questão de escondê-lo. Aproximei-me devagar, já sentindo que aquilo ia ser importante. Tirei a caixa da frente e finalmente consegui pegar o quadro. Ele era pesado, parecia antigo. Virei o quadro com cuidado, e o que vi me deu um arrepio que correu por todo o corpo. O retrato era de uma mulher. Ela tinha uma expressão severa, quase raivosa. Os olhos eram fundos, escuros, e pareciam me seguir enquanto eu movia o quadro. Era o tipo de pintura que te deixa desconfortável só de olhar. Algo naquela imagem não fazia sentido. Era como se ela estivesse viva, me encarando com uma intensidade que fazia minha cabeça doer. Eu fiquei ali, parado, encarando o quadro por uns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Será que aquilo tinha alguma ligação com as coisas estranhas na casa? Era só coincidência ou tinha mais coisa por trás daquele quadro escondido? Peguei o quadro e levei até a sala, tentando clarear minha mente. Quando coloquei o quadro em cima da mesa e fui me sentar no sofá, comecei a pensar em tudo que minha avó já tinha contado sobre aquela casa. Ela vivia falando de histórias antigas, de como a casa tinha pertencido a gerações da nossa família, mas sempre de um jeito meio vago, como se tivesse coisas que ela preferia não mencionar. Eu nunca tinha dado muita bola, mas agora, com aquele quadro na minha frente, comecei a achar que talvez houvesse algo mais. Lembrei de uma conversa que tive com minha avó quando era criança. Ela mencionou de passagem sobre uma mulher que tinha vivido na casa há muito tempo atrás, uma tia-avó ou algo assim, que ninguém gostava muito de falar. Na época, eu nem liguei, era só uma história antiga de família. Mas agora tudo parecia estar se conectando de uma maneira assustadora. A mulher no quadro, será que era ela? Resolvi que precisava saber mais sobre aquela pintura. Voltei ao quarto e comecei a revirar as caixas, procurando qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre quem era aquela mulher. Depois de alguns minutos mexendo, encontrei uma caixa menor, com papéis velhos e algumas fotos em preto e branco. Comecei a folhear e lá estava ela. A mesma mulher do quadro, mais jovem, em uma das fotos antigas. Na parte de trás da foto, havia algo escrito, quase apagado pelo tempo: Ana, 1923. Meu coração disparou. Agora eu tinha um nome, e com isso, as peças começavam a se encaixar. Mas o que exatamente aquela mulher tinha a ver com a casa? Por que o quadro dela estava escondido ali por tanto tempo? E, mais importante, o que ela queria? Porque, a essa altura, eu não tinha mais dúvidas de que ela estava ligada às coisas estranhas que vinham acontecendo.
Com o quadro na sala e aquelas fotos antigas na mão, eu comecei a sentir uma pressão crescente no peito. O silêncio na casa parecia ensurdecedor. A cada segundo que passava, a presença ficava mais forte. Eu estava sentado no sofá, olhando pro quadro, e de repente senti que não estava mais sozinho. Aquela sensação de ser observado ficou tão intensa que parecia que alguém estava bem atrás de mim. Me virei rápido, mas não tinha nada. Só o silêncio, o peso no ar e o quadro da mulher me encarando com aqueles olhos frios. Senti o medo começar a subir pela minha espinha. Seja lá o que fosse aquilo, estava ficando mais presente, mais forte. Então, sem aviso, ouvi um barulho alto vindo do corredor. Parecia o som de algo arranhando o chão. Levantei rápido e fui até lá, com o coração na boca. E foi quando vi. A porta do quarto de hóspedes estava se movendo lentamente, como se alguém a estivesse empurrando de dentro. Mas eu sabia que não tinha ninguém lá dentro. Não tinha como. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, só olhando a porta se abrir devagar, cada centímetro fazendo um barulho que ecoava pela casa toda. E quando a porta finalmente abriu por completo, o quarto estava lá, vazio, mas o ar estava diferente. Mais frio, mais pesado. Era como se a própria casa estivesse respirando. Eu não sabia mais o que fazer. Se antes eu achava que podia resolver aquilo com ferramentas e lógica, agora eu tinha certeza de que algo muito maior estava acontecendo ali. A presença de Ana, a mulher do quadro, não era só uma memória antiga. Ela estava ali. Ela estava de volta, e eu não fazia ideia do que ela queria. Com o quadro do quarto de hóspedes agora aberto, eu sentia um misto de alívio e crescente inquietação. O clima na casa estava cada vez mais carregado, como se o ambiente estivesse respirando com dificuldade. A atmosfera, que já era pesada, agora parecia estar carregada com uma energia quase palpável. Eu sabia que precisava enfrentar o que estava se desenrolando, mas o medo e a incerteza eram quase paralisantes. A sensação de frio e a presença estranha pareciam intensificar-se conforme eu me preparava para explorar mais a fundo. Eu tinha esperança de que, ao desvendar mais detalhes, pudesse encontrar uma solução para o tormento que estava vivendo. As caixas no quarto de hóspedes continuavam lá, silenciosas e misteriosas, e o diário de Ana ainda estava sobre a mesa, com suas páginas desdobradas. Decidi começar pelo diário novamente. A leitura me revelou detalhes ainda mais perturbadores. Além das referências a Eduardo, o diário mencionava algo chamado a ligação espiritual. Ana parecia ter um profundo conhecimento sobre práticas antigas, e havia uma descrição de como uma alma poderia permanecer amarrada a um lugar por conta de uma dívida não paga ou um amor não correspondido. A entrada final, particularmente, falava sobre um ritual de liberação. Ana descrevia uma série de passos para liberar o espírito de alguém que estava preso, mencionando que deveria haver um ponto de conexão com a alma que estava sendo mantida cativa. As palavras de Ana mostravam um desespero crescente e um desejo ardente de finalmente encontrar paz para ela mesma e, aparentemente, para Eduardo também. Entendi que, se eu quisesse resolver o que estava acontecendo, eu precisaria realizar esse ritual de liberação. A leitura do diário havia me dado uma ideia do que precisava ser feito, mas eu ainda tinha dúvidas sobre como isso deveria acontecer. Com base no que eu li, o ritual precisava de alguns itens específicos: uma vela branca, um cristal e um amuleto pessoal.
Eu reuni tudo o que consegui encontrar que se encaixasse nessa descrição. A vela era fácil de encontrar, o cristal era mais complicado, mas consegui um pequeno quartzo que parecia adequado, e o amuleto era uma velha medalha que eu encontrara entre as coisas da casa e que, de alguma forma, parecia importante. Preparei a sala como descrito no diário. Coloquei a vela no centro do símbolo desenhado no chão, coloquei o cristal e o amuleto ao redor dela. Segui os passos descritos no diário. Acendi a vela e comecei a recitar as palavras que Ana havia escrito, com uma sensação de dúvida e esperança misturadas. Enquanto eu recitava as palavras, o ambiente começou a mudar novamente. O ar ficou ainda mais pesado e o frio aumentou. As sombras nas paredes começaram a se mover de forma sinistra, e eu senti uma pressão crescente ao meu redor. A presença de Ana parecia estar se aproximando, e eu senti uma força invisível tentando me empurrar para trás. No meio do ritual, ouvi uma voz clara e angustiada, que parecia ser um eco distante. Era uma voz feminina, que eu reconheci como sendo a Diana. Ela estava gritando, mas também parecia estar tentando se comunicar de uma maneira mais clara. As palavras eram uma mistura de desespero e esperança. De repente, a vela na minha frente começou a piscar e a apagar, e uma corrente de vento frio atravessou a sala. O símbolo no chão começou a brilhar com uma luz fraca e pulsante. Eu sabia que estava perto do final do ritual e precisava completar o processo. Com todas as minhas forças, continuei recitando as palavras do diário. A pressão ao meu redor estava se tornando quase insuportável, e o medo era palpável. Mas eu sabia que não podia parar agora. O brilho do símbolo no chão aumentava, e a presença de Ana parecia estar se aproximando. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, o símbolo no chão começou a se desvanecer. A luz da vela se estabilizou e começou a iluminar o ambiente com uma luz suave e reconfortante. O frio começou a desaparecer, e as sombras nas paredes pareceram se acalmar. Senti uma onda de alívio, como se uma pressão invisível tivesse sido removida. A presença de Ana, que antes estava tão intensa, estava agora mais suave e tranquila. As coisas na casa começaram a se acalmar, e a sensação de que a casa estava finalmente em paz era palpável. Coloquei o diário e os itens do ritual de volta na caixa, e fechei-a com um sentimento de conclusão. A sensação de que o tormento havia acabado era reconfortante, e eu finalmente pude respirar aliviado. A casa estava tranquila, e eu sabia que, embora o mistério de Ana não estivesse completamente resolvido, eu havia conseguido dar a ela a paz que ela procurava. Eu passei a noite em paz, sem ser perturbado pelas presenças invisíveis ou pelos medos que haviam assombrado minha casa. A casa estava em paz, e eu finalmente consegui encontrar um semblante de normalidade e tranquilidade novamente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos que também amam uma boa história de terror. Deixe nos comentários sua opinião e experiência. E até o próximo vídeo.